A cura é para qualquer um e para todos. Fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Qualquer um que se dedique a este ensino recebe uma resposta de dentro. Ele logo descobre que o maior desenvolvimento do poder de cura vem quando ele é solicitado por ajuda e rapidamente diz sim, sem parar para pensar. Por quê? Porque isso indica a sua percepção de que não é o ser humano ou o entendimento humano que cura, mas que é o eu, a identidade espiritual que pode e fará o trabalho de cura. No momento em que você diz que não está lendo ou estudando o suficiente para curar, você está admitindo ou reivindicando que um ser humano pode curar. Como ser humano, é claro que você não pode curar. Mesmo que você pudesse recitar da memória todos os livros já escritos sobre o assunto de cura. Mas, quando você é chamado para ajudar e você responde rapidamente com certamente, nisso está o seu reconhecimento de que o erro é nada e que você não precisa curá-lo. Qual o segredo do trabalho de cura? É que nós temos o poder sobre o erro? Ou é que a doença não é um poder? Este não é um ensinamento que diz que, por algum tipo de milagre dado a nós, somos capazes de superar o pecado, a doença e a morte. É um ensinamento que não reconhece a realidade do pecado, a realidade da doença e da morte. São ilusões que nos levam a acreditar que são reais. Nós nos permitimos ficar amedrontados até com morte, com germes, com infecções e contágios, apesar de termos 70 ou mais anos de prática metafísica para provar que não há verdade e não há poder em tais coisas. Nossos praticantes entraram em casas onde tudo isso era desenfreado e raramente, muito raramente, eles contraíram a doença. O nosso não é um ensinamento de uma maneira secreta de superar um grande poder chamado erro. O nosso é uma realização de seu nada. Eis porque não nos apavoramos com a doença. Quando alguém lhe pede ajuda, não tenha medo de dizer, certamente, eu vou ajudar. O único entendimento necessário para tal resposta é a compreensão da irrealidade do que aparece como pecado, doença, morte, escassez ou limitação. Convertei-vos e vivei. Vamos rever todo o nosso conceito do propósito do nosso estudo e da nossa vida na verdade. Nós não usamos a nossa compreensão da verdade para fazer a cena humana em conformidade com a nossa ideia do que ela deveria ser. Não devemos olhar para uma pessoa e decidir que ela deve ser mais saudável ou mais rica, que ele deveria ou não estar empregado. Quando um problema nos é trazido, nosso modo ou método de trabalhar não é tentar fazer uma demonstração de acordo com a maneira como o paciente acha que deveria ser feita, o que, a propósito, às vezes acontece para a grande tristeza e arrependimento do paciente. Não devemos julgar pelas aparências. Nós devemos julgar o julgamento justo. Então, se nós olharmos para o mundo vendo a ameaça de guerra, não é parte do nosso trabalho sentar e fazer alguma reza para que nenhuma guerra aconteça. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nas escrituras orientais, isso é chamado de lei do karma. Isso significa que o que você faz hoje, isto é, sua conduta e pensamentos de hoje,
resultarão em um certo estado de coisas amanhã. Em filosofia, isso é chamado de causa e efeito. Na antiga escritura hebraica, é dado assim: aos que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Jó capítulo 4, versículo 8. Pense agora em uma sala cheia de pessoas, encontrando-se e consagrando-se à verdade, ao amor e à paz. Pense por um momento, se puder, em conflito, uma guerra entre eles. Seria possível o ódio, inveja ou medo crescerem em uma sala onde as pessoas estavam reunidas em meu nome? Não, não. Há muito amor, muito do Cristo, muita paz no coração e na alma, e consciência de tais pessoas para o conflito vir a ser qualquer coisa que não impossível e impensável. Agora então, vamos inverter a imagem. Vamos supor que a disputa continua e uma pessoa quer o trabalho da outra, alguém quer o dinheiro do outro, enquanto esse outro está tramando pela posição social de ainda outra pessoa. Diga-me, se eu fosse uma testemunha disso, que tipo de oração eu teria que rezar para salvá-los de sua própria loucura? Existe alguma oração que possa fazer isso? Então, é assim como os assuntos do mundo. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Mas há uma maneira de eliminar até mesmo esta lei das Escrituras, a lei do assim como semear, e este modo é: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Esse caminho é reconstruir. Esse caminho é ter uma mudança de consciência. Não faz qualquer diferença que tipo de pecador você foi há um mês, que pecados de ação ou omissão você cometeu, desde que você tenha deixado cair tudo isso, e você esteja agora deixando apenas a paz, o amor e a consciência divino ativos. Seu passado está apagado, e não há consequências de qualquer coisa no seu passado. Convertei-vos e vivei. Reconstruir. Da mesma forma, se nações inteiras dissessem: temos feito a coisa errada, devemos parar com todos esses truques e chegar a ações honestas, justas e corretas. Então, todo o seu passado, seus pecados, seriam aniquilados. Eles teriam vencido todos os pecados de que já haviam sido culpados. Eles teriam superado o antigo padrão e suas vidas seriam vividas de acordo com sua mudança de coração. Elas receberiam um efeito, então, de nova causa que estabeleceu o movimento, que é a reforma, e o velho seria realmente eliminado. Portanto, nosso trabalho, então, não é sentar e rezar para que nenhuma guerra chegue. Em primeiro lugar, essas orações são expressas na crença de que o que está acontecendo no universo humano é a realidade, mas não é. É ilusão, seja a aparência de guerra ou de paz. É o mesmo que ver um ser humano com um corpo saudável e outro com um corpo doente. Em ambos os casos, é ilusão. O tratamento de autotratamento. Nosso objetivo é tornarmos-nos um com a lei de Deus, não reconhecendo nem mesmo um corpo físico saudável, mas apenas um corpo puramente espiritual. Considerando que, até agora, se uma pessoa telefonou e disse: eu tenho uma dor de cabeça ou estou doente, nós sentávamos imediatamente para fazer algum trabalho para corrigir isso. Agora, nesta nova consciência em que estamos funcionando, não fazemos nada disso. Agora,
simplesmente nos sentamos para sentirmos conscientemente a presença de Deus, para comungarmos com o infinito, e então deixarmos a harmonia espiritual surgir. Então, você vê que neste novo e moderno método de tratamento, na verdade, o praticante dá ao próprio praticante o tratamento do paciente. Um praticante diz: espere um minuto. Que tipo de sugestão é essa, que está vindo para mim de uma individualidade à parte de Deus, de um ser humano em dor, em pecado ou em doença? Eu não posso aceitar isso. Eu não permitirei a imposição de tal crença na minha consciência. Eu não vou permitir que minha mente seja manipulada por tal crença. Eu sei a verdade que Deus é a realidade, a substância e a lei do meu ser. O praticante dá um tratamento a si mesmo, até que ele mesmo possa dizer: eu estou convencido. O praticante não estendeu a mão e tocou o pensamento do paciente, mas, por causa da unidade, o paciente sente esse tratamento. Ele sente a verdade correndo através dele, a verdade na consciência do praticante. Ele sente a verdade, ela mesma, tocando sua consciência, e ele responde a isso. Quando olho para você com meus olhos, não estou vendo você. Eu estou vendo o meu conceito de você e o conceito universal de você. Eu estou vendo um sentido, um conceito finito de você. Para mim, eu tentar corrigir isso seria como tirar uma foto sua e retocar com um pouco de tinta aqui e ali. Isso poderia melhorar a fotografia, mas nunca tocaria ou mudaria você. Não importa o quanto nós falássemos sobre esse conceito de você, ainda não teria nada a ver com você, porque você é invisível para a visão humana. Você está escondido atrás de seus olhos e ninguém pode ver você. A única coisa sobre você que pode ser vista é qualquer conceito que o mundo construiu sobre você, e isso não é você. Você é consciência espiritual, e isso nunca foi visto. Você não pode ser visto ou tocado. Você é pura consciência. Mas você pode ser discernido em momentos espirituais iluminados naquele santuário interior que é o templo de Deus, que eu sou. Ali estou face a face com Deus e posso conhecê-lo como você é, o que resulta em cura, uma cura através do discernimento espiritual, mas nunca através dos 5 sentidos. Não adianta declarar: não há guerra, não há depressão ou acidente, na tentativa de evitar esses desastres, ou na vã esperança de eliminá-los. Nosso esforço está no sentido de alcançar uma unidade consciente com Deus e deixar que essa realização nos leve através de qualquer guerra, depressão ou acidente que possam aparecer no mundo da ilusão. É possível onde nos tornamos um com a consciência de Deus, onde estamos em sintonia com este poder infinito, para toda a presença e poder de Deus descerem sobre uma comunidade ou sobre uma nação em sua totalidade e eliminarem algumas ou todas as condições erradas. Concilia-te com o teu adversário. Não deixe, porém, seu pensamento sair para tentar curar o mundo. Isso seria apenas tentar mudar a imagem de um sonho, já que a guerra, a depressão e os acidentes
não são realidades. Não use sua mente ou seu pensamento ou poderes espirituais tentando consertar a ilusão. Torne-se um com Deus e permaneça nesse nível de consciência. Faça isso quantas vezes puder durante o dia e quantas vezes você puder durante a noite. Fique com a sensação da presença de Deus. Logo, a ilusão será dissipada. Deixe essa compreensão revelar a natureza ilusória daquilo que aparece como guerra, depressão ou acidente. Pare de olhar para a ilusão e tentar mentalmente fazer malabarismos com a existência. Aprenda o significado de concilia-te com o teu adversário. Concordar com seu adversário significa não lutar ou tentar mudar sua imagem mortal. Isto significa entender imediatamente o que não é realidade. Esta é a sua reconciliação. Jesus não negou a crucificação, nem afirmou audivelmente: não tenho medo de Pilatos. Ele não fez isso. Ele voltou-se tanto para a crucificação quanto da liberdade e declarou Deus como o único poder atuando na consciência do humano, até mesmo de Pilatos. Não terias poder algum contra mim, a não ser que te fosse dado de cima. Jesus não pediu a Deus para protegê-lo do poder de Pilatos. Ele não disse que Pilatos não tinha poder. Ele concordou que Pilatos tinha poder, mas foi o poder que lhe foi dado por Deus. Você vê a diferença? Temos aqui um novo e mais elevado conceito de tratamento e de vida. Jesus não negou que Judas o trairia. Ele provou, em vez disso, que a traição não era um poder ou uma realidade. Ele não negou a falta ou a limitação quando tinha apenas alguns pães e peixes com os quais alimentar 5.000. Ele elevou sua consciência acima daquela cena e percebeu a presença de Deus, a presença da totalidade, e então ele alimentou as multidões. Jesus olhou para cima e agradeceu ao Pai. Por isso que é a presença de Deus. Como Deus é o ser infinito, ele estava agradecendo a Deus pelos infinitos peixes e pães. Nunca use sua compreensão para mudar, alterar, corrigir, melhorar ou curar a cena humana. Eleve sua consciência. Olhe para o Pai acima da cena humana. Perceba a totalidade de Deus e então testemunhe a totalidade como cumprimento. Como percebemos a totalidade? No momento em que você eleva seu pensamento a Deus, você o elevou ao infinito. Não existem limitações. Uma vez que você elevou seu pensamento para a consciência que é Deus, não há matéria, nem pecado, nem doença, e nem discórdia. Apenas no grau em que você pode olhar para cima e contemplar a face de Deus, você pode ver o que emana de Deus, que é o bem, que é a vida eterna, espírito imortal, realidade divina, paz, alegria, poder e domínio. Que sua vida seja exemplo da verdade. Não faça declarações, decretos ou afirmações da verdade que não se encaixam com a sua própria consciência e espere um bom resultado. Qual é a utilidade de fazer tais declarações se a sua vida não se conforma em alguma medida com a verdade que você está afirmando? Se você está permitindo a sua consciência ser preenchida com ódio, raiva, ingratidão ou medo,
e ainda sentar-se como um tolo e dar-se a si mesmo um tratamento afirmando: Deus é amor, Deus é vida, Deus é tudo, você não terá sucesso. Nada, em todas as declarações que você fizer, a partir de agora até o dia do juízo final, vai curar qualquer um que seja. É o estado de sua consciência que faz o trabalho de cura.